Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar continuidade aos casos especiais de estequiometria, sendo que até aqui a gente já conversou sobre o caso especial em que nós temos reagentes em excesso e reagente limitante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles exemplos ou aquelas reações que têm reações sucessivas. Então, um produto depende de uma reação anterior. Então, nós temos mais do que uma reação em um processo. Vamos ver sobre isso? Então, estequiometria com reações sucessivas. Vale lembrar que esses casos com reações sucessivas, eles podem acontecer concomitantemente a casos em que nós tenhamos reagentes em excesso ou reagentes limitantes, tá? Então tá. Como a gente já sabe, não existe uma receitinha de bolo para nós fazermos cálculos de estequiometria. Então, vamos treinar. O primeiro exemplo é o seguinte. De acordo com as reações a seguir, quantos mols de ferro metálico são necessários para produzir 10 mols de C6H12? Então, vamos lá. Repara, o ferro metálico é esse cara aqui que está na primeira reação. Já o C6H12 é produto da segunda reação. Então, a gente tem um problema. Por quê? Porque antes a gente via casos em que tanto o reagente quanto o produto estão na mesma reação, mas não é isso que acontece aqui. Então, vamos lá. Quando a gente tem esse tipo de coisa acontecendo, a gente precisa, o primeiro passo de tudo é balancear as equações individualmente. Então, vamos balancear esses caras. Então, começando aqui, a gente tem o seguinte. Vou começar balanceando a primeira equação e vou começar pelo ferro. Nos reagentes, a gente tem um átomo de ferro. Lá nos produtos, a gente também tem um átomo de ferro, então beleza, fechou o balanceamento. Agora eu vou para o cloro, que é o meu A metal sem ser hidrogênio, oxigênio ou carbono. Então, o cloro aqui nos reagentes eu tenho um átomo. Já aqui nos produtos eu tenho 2. Então, eu vou voltar aqui e vou colocar o coeficiente estequiométrico 2. Agora, eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui nos reagentes e 2 átomos de hidrogênio aqui nos produtos. Então, fechou o balanceamento da primeira equação. Vamos para a segunda. No segundo caso, eu vou começar balanceando o carbono. Com relação ao carbono, eu já tenho 6 aqui e 6 aqui, então ele está balanceado. Agora, a gente precisa balancear hidrogênio. Aqui nos produtos, a gente tem 12 hidrogênios. Aqui nos reagentes, a gente tem 6 aqui no C6H6 e 2 aqui no H2. Então, em teoria, a gente tem 8. Só que, se eu mexer nesse hidrogênio aqui, eu acabo, consequentemente, alterando o número de carbonos. Então, vale mais a pena eu brincar com esse aqui. Lembra, eu tenho 12 aqui nos produtos. 6 já estão aqui. Eu só preciso completar com mais 6. Então, esse 2 aqui vai precisar virar 6. Então, eu acrescento o número 3 aqui. Certo? Então, tá. Agora, o segundo passo é a gente identificar quais são os componentes que se encontram nos reagentes de uma equação e nos produtos de outra. No caso aqui, no reagente da primeira equação, nós não temos nenhum componente repetido com relação aos produtos da outra. Mas se nós olharmos o produto dessa primeira, a gente vê que a gente tem H2 aqui no produto e H2 aqui no reagente. Isso não pode acontecer, a gente vai precisar anular esses caras. Só que para a gente anular, eles precisam estar em iguais quantidades com igual coeficiente estequiométrico. Para isso, a gente vai ter que fazer multiplicação da reação. Igual a gente faz na matemática, quando a gente multiplica uma equação, uma igualdade toda, a gente não multiplica. Se eu for multiplicar x mais y igual a 4, se eu for multiplicar tudo isso, não vai ficar 2x mais 2y igual a 8? Então, é a mesma coisa aqui na química. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, se eu tenho 3
moléculas de H2 aqui na segunda equação, no reagente da segunda equação, eu também preciso ter 3 moléculas de H2 no produto da primeira equação. Então, eu vou ter que multiplicar essa equação aqui toda por 3, porque eu só tenho 1. Então, quando a gente vai multiplicá-la por 3, e aí a gente vai ver como que isso vai ficar. Se antes eu tinha 1 ferro, agora eu passo a ter 3. Se antes eu tinha 2 HCl's, agora eu passo a ter 6. Se antes eu tinha 1 FeSL2, agora eu tenho 3. E se eu tinha uma molécula de H2, agora eu tenho 3. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar essas duas equações. Só que, quando a gente soma essas duas equações, é como se aqui a gente tivesse uma igualdade e os hidrogênios estivessem em lados opostos. Se eles estão em lados opostos, eles acabam por se anular, tá? Então, se eles estão em lados opostos e vão se anular, eu posso cortá-los. E aí a gente faz a soma dessas equações, onde nós ficamos com C6H6 mais 3 ferros mais 6 HCl's, produzindo 3 FeSL2 mais 1 C6H12. Beleza? Agora é só fazer a conta do que ele pede. E vamos lembrar do que ele pede? De acordo com as reações a seguir, quantos mols de ferro metálico são necessários para produzir 10 mols de C6H12? E é simples porque a gente não tem que transformar nada para massa aqui, é só reparar o coeficiente estequiométrico. Ele está relacionando o ferro com o C6H12. De acordo com os coeficientes estequiométricos aqui, a gente sabe que a cada 3 mols de ferro, eu produzo 1 mol de C6H12. Então, é só a gente perguntar, quantos mols de ferro vão ser necessários para eu produzir 10 mols de C6H12? Aí fica fácil, né, gente? Multiplica cruzado e a gente chega a 30 mols de ferro. Bom, vamos para o segundo exemplo. Aqui a gente tem que o gás natural sintético, CH4, pode ser obtido pelo processo, e ele me dá um processo em 2 etapas. Ele quer saber qual o número de mol de H2 é consumido na obtenção de 600 gramas de CH4. Então, de novo, eu tenho o mesmo problema. O reagente está em uma equação e o produto está em outra. Então, de novo, a gente vai ter que fazer todo o processo. Sendo que o primeiro passo é balancear as equações separadamente. Então, vamos balancear esses caras. Aqui na primeira, nós temos um átomo de carbono no produto, um átomo de carbono no reagente. 2 átomos de hidrogênio aqui nos reagentes, mais 4 átomos de hidrogênio aqui no produto. Então, eu preciso vir aqui e colocar o número 2. Um átomo de oxigênio aqui nos reagentes, um átomo de oxigênio aqui nos produtos. Equação balanceada. Bom, pessoal, essa segunda equação aqui, o balanceamento dela não é tão trivial. Então, eu recomendo que vocês parem o vídeo, tentem fazer pelo método algébrico, que é aquele que a gente coloca as letras aqui na frente de cada um desses termos, monta um sisteminha, chuta o valor de uma dessas letras e aí vai tentando resolver. E depois volta aqui para conferir para a gente continuar essa questão, ok? Então tá. Já que agora vocês voltaram com a equação balanceada, eu vou colocar aqui o valor para que você possa conferir, tá? Eu também fiz pelo método algébrico e encontrei que a cada 4 moléculas de metanol formam 3 moléculas de metano, mais uma molécula de dióxido de carbono e 2 moléculas de água. Beleza. Agora é o seguinte, a gente precisa conferir quem é que está nos reagentes em uma das equações e está nos produtos na outra ou vice-versa. E aí, por aqui a gente pode conferir que é o metanol, que está tanto nos produtos da primeira etapa, quanto nos reagentes da segunda. Então, a gente vai precisar anular essa substância. E aí, para isso, a gente precisa igualar a quantidade, no caso, igualar o coeficiente estequiométrico das duas. Então, como que a gente vai fazer isso? Multiplicando essa primeira etapa por 4. Então, vamos lá. Quando a gente multiplica a primeira etapa por 4, antes a gente tinha uma molécula de monóxido de carbono, agora a gente passa a ter 4. 2 moléculas de H2, a gente passa a ter 8. E uma molécula de metanol,
a gente passa a ter 4. Com isso, a gente consegue anular essas moléculas de metanol. Somando tudo que sobra, é só a gente repetir quem está aqui nos reagentes. Se tivesse mais alguém no reagente aqui, a gente colocaria no reagente da nova equação. E quem está nos produtos, a gente coloca nos produtos da nova equação. Então, a gente tem 4 moléculas de monóxido de carbono, mais 8 moléculas de H2, gerando 3 moléculas de metano, mais uma molécula de dióxido de carbono e 2 moléculas de água. Pode até conferir que essa equação está balanceada, tá? Se não tiver, é porque alguma coisinha estava errada lá atrás. Beleza. Agora a gente vê o que ele quer. Qual o número de mols de H2 consumido na obtenção de 600 gramas de CH4? Então, repara, H2 ele está se referindo em uma quantidade de mols, mas em CH4 ele está falando em gramas. Então, a gente precisa transformar, ou a gente transforma essa quantidade de gramas em mol, ou a gente já faz a conta usando o grama. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa da massa molar do CH4. A massa molar do CH4 é 16, porque eu tenho 12 do carbono mais 4 de cada átomo de hidrogênio. Então, 16 gramas para cada mol. E aí a gente sabe que, de acordo com a equação balanceada final, que a cada 8 mol de H2, a gente forma 3 mol de CH4. Só que cada mol de CH4 tem 16 gramas. Por isso, 3 vezes 16, e não 3 mol de CH4, porque aqui está em grama. Agora a gente vai para a pergunta: quantos mol de H2 eu vou precisar para formar 600 gramas de CH4? E aí multiplica cruzado, x vezes 3 vezes 16 igual a 8 vezes 600. Fazendo essa conta, a gente tem que x é igual a 8 vezes 600 dividido por 3 vezes 16 e chegamos ao valor de 100 mol de H2. E a resposta está dada, beleza? Bom, como estequiometria é prática, eu vou deixar 2 exemplos para vocês tentarem resolver, tá? Então, pausa o vídeo aí, tenta fazer esse exemplo. Agora que você terminou, a gente já pode ir para o próximo. Aqui está o exemplo 4. Então, pausa o vídeo, tenta fazer e a gente se encontra mais para frente, tá bom? Um beijo e até a próxima!